Tudo posso naquele que me fortalece. 5 palavras simples, mas que contêm um mistério profundo, uma promessa que desafia nossa lógica humana e nos convida a experimentar uma dimensão de vida que vai muito além do que nossos olhos podem ver. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Que alegria estar aqui com você neste momento tão especial do dia. Hoje vamos refletir juntos sobre uma das declarações mais poderosas que já foram escritas, palavras que atravessaram séculos e continuam transformando vidas até hoje. Palavras que o apóstolo Paulo escreveu em meio às suas dificuldades, mas que carregam uma verdade eterna e libertadora. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele não estava em um palácio, não estava cercado de conforto, não tinha todas as respostas prontas para os desafios que enfrentava. Ele estava preso, longe de casa, separado das pessoas que amava, vivendo em circunstâncias que fariam qualquer um de nós questionar onde estava a bênção de Deus. Mas é exatamente nesse contexto de adversidade que Paulo faz essa declaração revolucionária. Ele não disse que tudo podia por causa da sua própria força, da sua inteligência, da sua capacidade de planejamento ou dos recursos que tinha à disposição. Paulo foi muito claro ao identificar a fonte do seu poder, a origem da sua capacidade de permanecer firme, independentemente das tempestades que enfrentasse. Ele disse naquele que me fortalece, reconhecendo que existe uma fonte externa de poder, uma força que vem de fora de nós mesmos, mas que trabalha dentro de nós de maneira sobrenatural. E isso muda completamente a maneira como encaramos nossas manhãs. Porque muitas vezes acordamos pensando em tudo que precisamos fazer, em todos os desafios que vamos enfrentar, em todas as responsabilidades que carregamos sobre os ombros. Começamos o dia já cansados, só de pensar no peso que teremos que carregar, já ansiosos com as situações que sabemos que vão exigir mais do que achamos que podemos dar. Mas a verdade que Paulo nos revela é que não precisamos depender apenas das nossas próprias forças, porque temos acesso a uma fonte inesgotável de poder que está disponível para nós a cada momento. Pense comigo por um instante. Quando você acorda pela manhã e seus pés tocam o chão, quais são os primeiros pensamentos que atravessam sua mente? São pensamentos de gratidão e expectativa, ou são pensamentos de preocupação e cansaço? Você levanta da cama com a certeza de que o Senhor vai lhe sustentar ao longo do dia, ou levanta já duvidando da sua capacidade de lidar com tudo que está por vir? A maneira como começamos nosso dia não é apenas uma questão de humor ou disposição. É uma questão espiritual que determina através de qual lente vamos enxergar tudo o que acontecer nas próximas horas. Quando declaramos pela manhã que tudo podemos naquele que nos fortalece, não estamos fazendo uma afirmação arrogante sobre nossas próprias capacidades. Muito pelo contrário, estamos reconhecendo nossa dependência total de Cristo. Estamos admitindo que sem Ele nada podemos fazer, mas que com Ele não há limite para o que Deus pode realizar através de nós. É uma declaração de fé que nos tira do centro da nossa própria história e coloca Cristo exatamente onde Ele deve estar, no trono da nossa vida, governando não apenas nosso destino eterno, mas também cada hora, cada minuto, cada decisão que tomaremos neste dia. Existe uma diferença enorme entre acordar confiando em si mesmo e acordar confiando em Cristo. Quando confiamos em nós mesmos, nossa força tem limite, nossa paciência se esgota, nossa sabedoria é insuficiente para lidar com todas as complexidades da vida. Mas quando aprendemos a buscar nossa força em Cristo logo pela manhã, quando fazemos dessa conexão com Ele a primeira prioridade do nosso dia, algo sobrenatural acontece. Não é que nossos problemas desaparecem magicamente, mas recebemos uma capacidade que não tínhamos antes, uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias, uma clareza de pensamento que vem de uma fonte mais alta do que nossa própria mente.
O apóstolo Paulo sabia exatamente o que estava dizendo quando escreveu essas palavras, porque ele tinha experimentado isso na prática inúmeras vezes. Ele tinha enfrentado naufrágios e continuou pregando o evangelho. Tinha sido apedrejado e deixado como morto, mas levantou e voltou à cidade para continuar seu ministério. Tinha sido preso injustamente múltiplas vezes, mas usou essas prisões como oportunidade para escrever cartas que transformariam a história da igreja. Ele não era um super-homem, não tinha poderes especiais, não era imune ao cansaço, à dor ou ao desânimo. Mas ele tinha descoberto um segredo que mudou completamente sua trajetória. O segredo de permanecer conectado à fonte de todo o poder, de buscar sua força não em si mesmo, mas naquele que criou o universo com o poder da sua palavra. E essa mesma fonte de poder está disponível para você hoje, nesta manhã, neste exato momento em que você ouve essas palavras. Não importa o que você está enfrentando, não importa quão impossível pareça a situação diante de você, não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu. A força de Cristo não é limitada pelos seus fracassos passados, não é diminuída pelas suas imperfeições, não é condicionada ao seu desempenho. É uma força que flui livremente para aqueles que reconhecem sua necessidade dela, que abrem mão de tentar fazer tudo sozinhos e estendem as mãos vazias para receber o que só Deus pode dar. Quando começamos nosso dia buscando essa força, quando fazemos da oração matinal não apenas um ritual religioso, mas um encontro genuíno com aquele que nos ama incondicionalmente, algo fundamental muda na nossa perspectiva. Os mesmos desafios que pareciam montanhas intransponíveis, de repente, se tornam oportunidades para vermos o poder de Deus em ação. As mesmas pessoas que nos irritavam se tornam alvos da graça que recebemos de Cristo. As mesmas situações que nos causavam ansiedade se tornam convites para confiar mais profundamente na fidelidade daquele que prometeu nunca nos deixar nem nos desamparar. Mas precisamos entender algo muito importante sobre essa força que Cristo oferece. Ela não é uma força que nos torna invencíveis no sentido mundano da palavra, como se nunca fôssemos enfrentar dificuldades ou nunca fôssemos experimentar dor. Paulo, que declarou tudo posso naquele que me fortalece, também falou sobre seus espinhos na carne, sobre suas fraquezas, sobre as vezes em que clamou a Deus pedindo alívio, e a resposta que recebeu foi: minha graça te basta. A força de Cristo não necessariamente remove nossos desafios, mas nos capacita a atravessá-los sem ser destruídos por eles. Nos permite permanecer em pé quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Quando vem a tempestade, seus galhos podem balançar violentamente com o vento. Suas folhas podem ser arrancadas. Ela pode até inclinar sob a força da ventania. Mas suas raízes permanecem firmes, profundamente enterradas no solo, constantemente nutridas pela água que corre ao seu lado. E quando a tempestade passa, a árvore continua de pé, talvez um pouco marcada pela batalha, mas viva, forte, pronta para florescer novamente. Essa é a natureza da força que Cristo nos dá, uma força enraizada nele. Uma força que nos sustenta não porque somos imunes às tempestades, mas porque estamos conectados a uma fonte que não pode ser abalada. Então, como acessamos essa força todas as manhãs? Como fazemos dessa declaração de Paulo não apenas uma frase bonita que repetimos, mas uma realidade viva que experimenta em nosso dia a dia? A resposta começa com o reconhecimento da nossa necessidade. Precisamos acordar cada manhã conscientes de que não somos autossuficientes, de que precisamos de algo maior do que nós mesmos para navegar pelas complexidades da vida. Essa consciência não é um sinal de fraqueza, é, na verdade, o primeiro passo para acessar a verdadeira força. Quando um atleta se prepara para uma competição importante, ele não finge que pode vencer confiando apenas em seus recursos naturais.
Ele treina, ele se alimenta adequadamente, ele descansa o suficiente, ele estuda seus oponentes, ele busca orientação de treinadores experientes. Ele reconhece que precisa de preparação, de disciplina, de sabedoria que vem de outras fontes além de si mesmo. Da mesma forma, quando encaramos cada dia como uma jornada que requer mais do que temos naturalmente, criamos espaço para que Deus preencha essa lacuna com seu poder sobrenatural. A oração matinal não é opcional para quem deseja viver na plenitude dessa força que Cristo oferece. É essencial, é fundamental, é o momento em que conscientemente nos conectamos à fonte de todo o poder. Não é sobre recitar fórmulas mágicas ou impressionar a Deus com palavras eloquentes. É sobre vir com honestidade, com humildade, com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Não posso fazer isso sozinho. Enche-me da Tua força, renova meu espírito. Capacita-me para ser e fazer o que Tu me chamaste para ser e fazer. E sabe o que acontece quando oramos assim? Deus responde, não necessariamente da maneira que esperamos, não necessariamente removendo todos os obstáculos do nosso caminho, mas sempre nos dando exatamente o que precisamos para o momento em que estamos vivendo. Às vezes é paz em meio ao caos. Às vezes é coragem quando estamos paralisados pelo medo. Às vezes é sabedoria quando não sabemos que decisão tomar. Às vezes é simplesmente a certeza profunda de que não estamos sozinhos, de que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la. Pense nas áreas da sua vida onde você tem sentido fraqueza. Talvez seja em seus relacionamentos, onde você tem lutado para amar quando é difícil, para perdoar quando a mágoa é profunda, para ter paciência quando você já esgotou toda a paciência que tinha. Talvez seja no seu trabalho, onde você tem se sentido inadequado, inseguro sobre suas capacidades, questionando se realmente tem o que é necessário para cumprir suas responsabilidades. Talvez seja em sua saúde, onde você tem enfrentado limitações que nunca imaginou ter, dores que consomem sua energia, diagnósticos que assustam seu coração. Em cada uma dessas áreas, a promessa de Deus permanece verdadeira. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode amar de novo porque o amor de Cristo é derramado em seu coração. Você pode perdoar porque foi perdoado por uma dívida que nunca poderia pagar. Você pode ter paciência porque a paciência é fruto do Espírito que habita em você. Você pode trabalhar com excelência não porque é perfeito, mas porque serve a um Deus que é perfeito e que aperfeiçoa aquilo que diz respeito a você. Você pode enfrentar limitações físicas com dignidade e esperança, porque sua identidade não está no que seu corpo pode ou não pode fazer, mas em quem você é em Cristo. A força que Cristo oferece também se manifesta na nossa capacidade de dizer não às tentações que nos assediam diariamente. Vivemos em um mundo que constantemente nos convida a comprometer nossos valores, a ceder um pouquinho aqui, a fazer vista grossa ali, a escolher o caminho mais fácil mesmo quando sabemos que não é o caminho certo. E quando dependemos apenas da nossa própria força de vontade, eventualmente cedemos, porque nossa carne é fraca. Nossas defesas têm brechas. Nossa determinação vacila quando estamos cansados ou vulneráveis. Mas quando começamos nosso dia se revestindo da força de Cristo, quando colocamos a armadura de Deus logo pela manhã, através da oração e da meditação na palavra, algo poderoso acontece. As tentações não desaparecem, mas nossa capacidade de resistir a elas aumenta exponencialmente. Não porque nos tornamos pessoas moralmente superiores da noite para o dia, mas porque não estamos mais lutando essa batalha sozinhos. Cristo em nós, a esperança da glória, torna-se nossa força nas horas de provação, nosso refúgio, quando o inimigo vem como uma inundação. E isso é especialmente importante entender num tempo como o nosso.
onde tantas vozes competem pela nossa atenção, e tantas filosofias tentam moldar nosso pensamento, tantas pressões nos empurram em direções que sabemos não serem de Deus. É fácil se sentir sobrecarregado, é fácil começar a duvidar, é fácil questionar se realmente vale a pena permanecer firme quando parece que o mundo inteiro está indo na direção oposta. Mas é exatamente nesses momentos que a força de Cristo se torna mais evidente, mais necessária, mais preciosa. Quando Paulo disse "tudo posso", ele não estava fazendo uma declaração de onipotência pessoal. Ele estava reconhecendo que, conectado a Cristo, não há situação que possa separá-lo do amor de Deus, não há circunstância que possa anular os propósitos divinos para a sua vida. Não há desafio grande demais para o Deus que ele servia. E essa mesma realidade está disponível para você. Você pode enfrentar aquela conversa difícil que tem adiado. Você pode tomar aquela decisão que tem evitado. Você pode dar aquele passo de fé que parece assustador. Você pode perdoar aquela pessoa que feriu você profundamente. Você pode recomeçar depois do fracasso. Você pode continuar quando tudo dentro de você quer desistir. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem Cristo é em você. Não por causa do que você pode fazer, mas por causa do que Ele pode fazer através de você quando você se entrega completamente a Ele. E essa entrega começa todas as manhãs, quando você abre os olhos, respira fundo e faz uma escolha consciente de buscar sua força naquele que te criou, que te redimiu, que te chama pelo nome e promete estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias, não porque eram especiais, mas porque serviram a um Deus extraordinário que libera seu poder através de vasos frágeis. Moisés era gago, mas Deus o usou para confrontar o faraó e libertar uma nação inteira da escravidão. Gideão era o menor na casa de seu pai, mas Deus o capacitou para derrotar um exército incontável com apenas 300 homens. Davi era apenas um jovem pastor, mas Deus o fortaleceu para enfrentar um gigante que aterrorizava todo um exército. Pedro era impetuoso e negou Jesus 3 vezes, mas foi transformado em uma rocha sobre a qual Cristo edificou sua igreja. O que todos esses homens tinham em comum? Eles aprenderam a depender de uma força maior do que a deles. Eles aprenderam que Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas disponíveis. Ele não procura quem tem todas as respostas. Ele procura quem está disposto a confiar nele mesmo sem entender tudo. Ele não procura os fortes, procura aqueles que reconhecem sua fraqueza e por isso tem espaço para que sua força se manifeste. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, está sendo convidado a entrar nessa mesma experiência. Não amanhã, não quando você se sentir mais preparado, não quando as circunstâncias forem perfeitas. Hoje, agora, neste exato momento, você pode fazer uma escolha que mudará completamente a trajetória do seu dia e, se persistir nela, a trajetória da sua vida. Você pode escolher acordar todos os dias declarando essa verdade poderosa: tudo posso naquele que me fortalece. Mas declarar não é suficiente. Precisamos viver de acordo com essa declaração. Precisamos colocar em prática essa fé que professamos. Isso significa que quando o dia começar a desandar, quando as coisas não saírem como planejamos, quando as pessoas nos decepcionarem, quando nosso corpo não cooperar, quando nossa mente começar a nos bombardear com pensamentos negativos, nós não nos renderemos imediatamente ao desespero. Vamos pausar, respirar, lembrar da promessa e deliberadamente escolher buscar nossa força em Cristo novamente. É um ciclo contínuo de dependência consciente. Não é algo que fazemos uma vez pela manhã e pronto, estamos cobertos para o resto do dia. É um estilo de vida, uma postura constante do coração que diz: eu preciso de Ti a cada momento, Senhor. Nas pequenas irritações e nos grandes desafios. Nas conquistas que me tentam ao orgulho e nos fracassos que me empurram para o desânimo. Na multidão e na solidão. Na abundância e na escassez.
Em tudo, o tempo todo, Cristo é minha força. E sabe qual é a beleza dessa verdade? É que Cristo nunca se cansa de ser nossa força. Nós nos cansamos de muitas coisas. Nos cansamos de tentar, nos cansamos de esperar, nos cansamos até de orar às vezes. Mas Cristo nunca se cansa de nos fortalecer. Sua graça se renova a cada manhã. Suas misericórdias são novas a cada dia. Ele não olha para você com frustração pensando, lá vem você de novo, com os mesmos problemas, as mesmas fraquezas, as mesmas lutas. Ele olha para você com amor, com compaixão, com um desejo genuíno de ver você vencer, de ver você crescer, de ver você se tornar tudo aquilo que Ele sonhou quando te criou. Por isso a oração matinal não pode ser mecânica. Não pode ser apenas uma lista de pedidos que entregamos a Deus, como se Ele fosse um atendente cósmico que existe para realizar nossos desejos. A oração matinal precisa ser um encontro, um momento de intimidade, onde abrimos nosso coração completamente, onde somos vulneráveis sobre nossas necessidades, onde admitimos nossas limitações, onde celebramos quem Ele é e o que Ele tem feito, onde alinhamos nossa vontade com a dele. É nesse lugar de intimidade que a força flui mais abundantemente. É quando paramos de tentar impressionar a Deus e simplesmente nos apresentamos diante dele como somos, quebrantados, imperfeitos, necessitados, que ele pode fazer sua obra mais profunda em nós. O orgulho bloqueia o fluxo da graça de Deus. A autossuficiência fecha a porta para o poder divino. Mas a humildade abre as comportas do céu e permite que a força de Cristo inunde cada área das nossas vidas. E quando experimentamos essa força, quando vemos Deus nos capacitar para fazer o que sabíamos ser impossível em nossas próprias forças, algo acontece com nossa fé. Ela deixa de ser apenas teórica e se torna experimental. Deixa de ser apenas algo que herdamos dos nossos pais ou aprendemos na igreja e se torna uma convicção pessoal forjada no fogo da experiência real. Começamos a confiar mais, a arriscar mais, a esperar mais de Deus, porque já vimos Ele se mover em nosso favor antes. Essa é a jornada de fé que Deus convida cada um de nós a trilhar. Uma jornada onde descobrimos dia após dia, desafio após desafio, que Ele é realmente fiel, que suas promessas são verdadeiras, que sua força é suficiente. E quanto mais avançamos nessa jornada, mais percebemos que a questão nunca foi se Deus é capaz de nos fortalecer. Ele sempre foi e sempre será capaz. A questão é se estamos dispostos a depender dele, se estamos dispostos a abrir mão da ilusão de controle, se estamos dispostos a confiar mesmo quando não entendemos. Porque haverá dias em que a força que Cristo nos dá não virá na forma que esperávamos. Haverá momentos em que pediremos para que a montanha seja removida e, em vez disso, receberemos graça para escalá-la. Haverá situações em que oraremos por mudança nas circunstâncias e Deus mudará nosso coração em relação às circunstâncias. E precisamos ter maturidade para reconhecer que isso também é manifestação da força de Cristo. Que às vezes a maior demonstração de poder não é na alteração dos nossos problemas, mas na transformação da nossa perspectiva sobre eles. Paulo aprendeu isso de maneira profunda. Ele orou 3 vezes pedindo que Deus removesse seu espinho na carne. A resposta não foi a cura, foi a promessa. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo chegou a um lugar de tal maturidade espiritual que pôde dizer que se gloriava nas fraquezas para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Ele entendeu que suas limitações não eram obstáculos para o plano de Deus. Eram, na verdade, o contexto perfeito para que a força divina se tornasse mais evidente. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre nossas próprias fraquezas e imperfeições. Em vez de passarmos a vida toda tentando escondê-las, fingindo que somos mais fortes do que realmente somos, podemos trazê-las à luz, reconhecê-las humildemente,
e ver como Deus as transforma em plataformas para a sua glória. Nossas cicatrizes se tornam testemunhos, nossas batalhas se tornam histórias de vitória. Nossos momentos de quase desistência se tornam memoriais da fidelidade de Deus. Então, quando você acordar amanhã e nos dias seguintes, eu quero que você se lembre desta verdade fundamental. Você não está sozinho na jornada do dia que está começando. Você tem acesso a uma fonte ilimitada de força, sabedoria, paz e amor. Você pode enfrentar o que quer que este dia traga, não porque é forte o suficiente por si mesmo, mas porque está conectado àquele que é forte. Você pode vencer não porque nunca cai, mas porque sempre que cai, há mãos poderosas prontas para te levantar novamente. A vida cristã não é uma promessa de que nunca teremos problemas. Jesus foi muito claro quando disse que no mundo teríamos aflições. Mas ele completou essa declaração aparentemente desanimadora com uma promessa poderosa. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Não por sermos guerreiros invencíveis, mas por estarmos unidos ao guerreiro que já conquistou a vitória definitiva sobre o pecado, sobre a morte, sobre todas as forças que se opõem ao propósito de Deus. Agora, eu quero te convidar a fazer algo especial. Eu quero que você feche seus olhos por um momento. Isso mesmo, apenas respire fundo. Relaxe seus ombros, solte a tensão que você nem percebeu que estava segurando. E vamos juntos, neste momento, buscar a face do Senhor. Vamos trazer diante dele tudo aquilo que temos carregado sozinhos, tudo aquilo que tem pesado sobre nossos ombros, todas aquelas situações onde precisamos desesperadamente da força que só Ele pode dar. Pai Celestial, nós vimos a Tua presença nesta manhã com corações gratos, reconhecendo que tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Ti. Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de experimentar Tua bondade, por mais um momento para crescer em nossa jornada de fé. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que não somos suficientes em nós mesmos. Reconhecemos nossas limitações, nossas fraquezas, nossas áreas de luta, mas também reconhecemos que em Ti encontramos tudo o que precisamos. Tu és nossa força quando estamos fracos, nossa paz quando há tempestade, nossa esperança quando tudo parece perdido. Neste dia que está começando, nós declaramos com fé: tudo podemos naquele que nos fortalece. E esse alguém és Tu, Senhor Jesus. Derrama sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração a certeza do Teu amor, a confiança na Tua fidelidade, a coragem que vem de saber que não estamos sozinhos. Capacita-nos para ser luz onde há trevas, para ser amor onde há ódio, para ser esperança onde há desespero. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do Teu poder transformador. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra seus olhos. Como você está se sentindo neste momento? Eu espero que algo dentro de você tenha sido tocado, que você tenha sentido a presença do Senhor de uma maneira especial. E agora eu quero fazer um convite muito importante para você. Se este conteúdo tem abençoado sua vida, se estas palavras tocaram seu coração, eu preciso te pedir algo. Deixe seu like neste vídeo. Isso parece algo pequeno, mas é extremamente importante, porque quando você deixa seu like, você está dizendo para o YouTube que este conteúdo é valioso, que vale a pena ser compartilhado com mais pessoas. E pense comigo, quantas outras pessoas acordam todas as manhãs sem saber dessa verdade poderosa que nós conversamos hoje, sem conhecer essa fonte de força que está disponível para elas? Seu like pode ser o instrumento que Deus usa para levar esta mensagem até alguém que está desesperadamente precisando ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar de coração a fazer parte desta família. Toda semana nós trazemos conteúdos assim, reflexões profundas sobre a palavra de Deus, orações poderosas, ensinamentos que vão edificar sua vida espiritual. Quando você se inscreve e ativa o sininho de notificações, você garante que não vai perder nenhum conteúdo novo,
que toda vez que publicarmos algo, você será avisado. E mais do que isso, você se torna parte de uma comunidade de pessoas que estão caminhando juntas na mesma jornada de fé, se fortalecendo mutuamente, aprendendo uns com os outros. E tem mais uma coisa muito importante que eu quero te pedir. Desça aqui nos comentários e compartilhe comigo, compartilhe com todos nós que fazemos parte desta comunidade, como esta mensagem impactou você. Qual parte mais tocou seu coração? O que Deus falou com você durante este tempo? Existe alguma área específica da sua vida onde você precisa declarar que tudo pode naquele que te fortalece? Eu leio os comentários e eu oro por cada pedido que é deixado aqui. Não é apenas uma interação digital vazia. É uma oportunidade de nos conectarmos, de orarmos uns pelos outros, de nos fortalecermos mutuamente. Então não seja tímido, não guarde só para você o que Deus está fazendo no seu coração. Compartilhe conosco. Sua história pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa ouvir hoje. Entenda que quando você deixa um comentário, quando você compartilha sua experiência, você não está apenas interagindo com um vídeo. Você está sendo obediente ao mandamento bíblico de confessar sua fé, de testemunhar sobre as maravilhas de Deus, de edificar o corpo de Cristo. E quando outros leem seu testemunho, quando veem como Deus tem te fortalecido, a fé deles também é encorajada. É um ciclo lindo de encorajamento mútuo que acontece quando decidimos ser transparentes sobre nossa jornada. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje, alguém que está passando por um momento difícil, alguém que tem se sentido fraco e desanimado, faça o favor de compartilhar este vídeo com essa pessoa. Às vezes Deus usa nossas mãos para levar exatamente a palavra que alguém precisa ouvir. Você pode ser o instrumento que Ele usa para trazer esperança a um coração aflito. Não subestime o poder de um simples gesto de compartilhar uma mensagem de fé. Pode ser que essa pessoa esteja orando pedindo um sinal de que Deus não se esqueceu dela. E seu ato de compartilhar pode ser exatamente a resposta que ela precisa. Antes de encerrarmos, eu quero deixar algumas reflexões finais com você. Lembre-se de que a força de Cristo não é algo que você precisa conquistar ou merecer. Ela já está disponível, já foi paga na cruz, já está ao seu alcance. Você só precisa estender as mãos e receber. Não se torture tentando ser perfeito antes de buscar a Deus. Venha como está, com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros, com todas as suas dúvidas. É exatamente ali, no lugar da sua necessidade, que a força de Cristo se manifesta de maneira mais poderosa. E quando você cair, porque todos nós caímos às vezes, não fique prostrado no chão se condenando. Levante-se, busque novamente aquele que te fortalece e continue caminhando. A jornada cristã não é sobre nunca tropeçar, é sobre sempre levantar. Não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre conhecer onde encontrar força quando nos sentimos fracos. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar naquele que tem. Que o Senhor te abençoe ricamente neste dia e em todos os dias da sua vida. Que você acorde todas as manhãs com a certeza de que tudo pode naquele que te fortalece. Que essa verdade não seja apenas uma frase bonita, mas uma realidade viva que transforma cada área da sua existência. Que Cristo seja glorificado na sua força e na sua fraqueza, nas suas vitórias e nos seus desafios, em tudo o que você é e em tudo o que você faz. Vá em paz, sabendo que você não caminha sozinho. O Senhor vai adiante de você, prepara o caminho, remove os obstáculos e, quando necessário, te capacita para superá-los. Ele está ao seu lado em cada momento, sustentando você com sua mão direita poderosa. E Ele está atrás de você, cobrindo sua retaguarda, protegendo você de tudo aquilo que você nem sequer percebe que poderia te atingir. Então, levante-se, vista-se da força de Cristo e enfrente este dia com confiança, com coragem, com esperança. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E se Deus é por você, quem será contra você?
Absolutamente nada, nenhuma circunstância, nenhum desafio, nenhuma dificuldade poderá separá-lo do amor de Cristo e da força que Ele oferece gratuitamente. Que Deus abençoe você poderosamente. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.